Nosso tema é maternidade, em função desse dia tão especial, de celebração do Dia das Mães. E o título da nossa mensagem é Maternidade, uma bênção especial. Eu poderia até acrescentar a maternidade, uma bênção especial, mas maternidade, uma bênção especial, porque é uma bênção. Maternidade, ser mãe, é uma bênção. Então, 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos compartilhar a história de uma mulher chamada Ana. Nós já compartilhamos esse texto aqui, relativo à promessa, e nós continuamos falando de promessa, é a visão que Deus nos deu para esse ano, vivendo as promessas de Deus. E nesse texto aqui, nessa passagem, nós vamos encontrar promessa aqui. Aqui nós vamos ler, nós vamos ver a história. Tem uma promessa que Ana fez a Deus pedindo um filho, e o que ela faria, ela se comprometeu, ela fez um voto, e ela cumpriu o voto que ela fez uma promessa. Em contrapartida, Deus respondeu, positivamente aquele voto dela, o desejo dela. Então Deus é um Deus de promessa, que Ele cumpre promessa, Ele responde promessa. Amém? Então diz assim: havia certo homem de Ramataim Zuf, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eleu e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas se lhe deres um filho, então dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Quando ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue da tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir seu voto, Ana foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará aqui para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou.
Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheio de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Este menino é o que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco por meio da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como nós vimos aqui na história, a história nos mostra que Ana era estéril, ela não podia ter filho, mas ela ora ao Senhor, faz um voto ao Senhor, faz uma promessa ao Senhor. O Senhor muda aquele quadro e ela tem um filho, né? Ela pediu e Deus deu um filho a ela. E aí, ela que era estéril, ela pôde exercer a maternidade. Agora é interessante, porque a maternidade, ela não se refere apenas à gestação e o ato de dar à luz a uma criança, a essa gestação física e de dar à luz uma criança. Maternidade, ela não se expressa, ela não pode ser manifestada somente a partir dessa condição biológica, a partir dessa condição física. Com ela aconteceu aqui, ela tinha um problema, ela orou, o Senhor reverteu a situação, ela engravidou, a Bíblia diz aqui que ela teve relações com seu marido, engravidou e deu à luz a Samuel. Mas no meu entendimento, eu vejo isso aqui com Ana, a maternidade, ela tem pelo menos 3 aspectos dessa maternidade. Você tem uma maternidade biológica, que foi o que aconteceu com ela aqui, e que acontece com muitas de vocês, né? A mãe biológica, aquela criança que é gerada no seu ventre, depois ela nasce. Tem a maternidade do coração, que não passa pela via biológica, né? Que ela não passa por esse processo que a Ana passou, de ficar grávida, de estar no ventre, depois gerar aqui, depois dar o filho, mas não é gerada, é gerada no coração. Então essa é a chamada mãe do coração, a maternidade afetiva, a maternidade do coração. Interessante que eu estava preparando essa mensagem essa semana, meditando nesse texto, e a Renata, minha filha, ela me mostrou uma reportagem de uma televisão, uma TV lá da Paraíba, né, de um casal que saiu daqui do Rio de Janeiro e foi morar na Paraíba. Eles são professores, foram trabalhar lá, se radicar no ar, e foram fazer um trabalho num abrigo social lá de crianças abandonadas. Eles não tinham filhos, né? E aí eles têm o depoimento da moça, né? E quando ela chegou naquele lugar, que ela olhou uma determinada criança, o amor que nasceu no coração daquela criança foi instantâneo. Ela falou que olhou para aquela criança, o sorriso daquela criança o encantou tanto, que ela se apegou àquela criança naquele exato momento. Ela se afeiçoou àquela criança. Então essa é a maternidade do coração, e aconteceu aqui. Interessante que esse rapaz, a Renata conhece bem, que trabalhou com ela aqui, foi amigo de trabalho dela, ela conhece bem, e aí chamou a atenção porque lá na Paraíba esse fato foi divulgado lá na televisão lá, e certamente em todo o Brasil, e aonde com a internet hoje, isso ganhou mundo. E aí ela não adotou somente aquele menino, ela adotou 3. Não eram bebês, eles já tinham uma idade, né? Para não separar pelo coração, ela adotou os 3. Então, quantas mães do coração a gente conhece? Quantas que não puderam, né, por uma questão biológica, dar a maternidade nessa condição natural que Deus estabeleceu, mas se tornaram mães a partir do coração. Então, essa é uma forma de manifestar a maternidade. Uma outra forma de exercer a maternidade
Então nós temos a maternidade biológica, a maternidade afetiva, que é do coração, e nós podemos também ter a maternidade espiritual. Aqueles que são gerados através das nossas vidas, da vida dessas mulheres, pelo Espírito Santo, através de Cristo, gerar filhos espirituais, os chamados filhos na fé. Eu tenho uma mãe na fé, né? Eu tenho uma mãe na fé. É aquela pessoa que Deus usou para te trazer para o Evangelho, né? Para que o Evangelho fosse pregado a você e você fosse conduzido a Cristo e nascesse de novo espiritualmente. Porque é interessante que lá em João, lá no capítulo 3, tem uma história lá de Jesus com um homem chamado Nicodemos, e Jesus diz ali, importa-vos nascer de novo. Ele falou, mas como é que é isso? Vai entrar no ventre da mãe e vai nascer de novo? Ele falou, não, eu não estou falando do nascimento natural, eu estou falando do nascimento espiritual. Então, espiritualmente falando, o homem pode nascer de novo, ele nasce de novo. Eu nasci de novo um dia, você nasceu de novo um dia, amém? Nós nascemos espiritualmente, então é um novo nascimento. E esse nascimento espiritual, em via de regra, Deus usa alguém, aquela pessoa que Deus usou para nos conduzir. E aí vem o caso da mãe. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 3 ao 5, o apóstolo Paulo, o Timóteo era um discípulo amado de Paulo, né? E Paulo se refere a Timóteo como meu filho amado. Mas a Bíblia diz que Paulo cita isso lá, falando com Timóteo, né? A carta enviada a Timóteo, ele fala para Timóteo, olha, eu me alegro pela sua fé, pelo seu comportamento, pela sua vida, né? E pela fé que eu creio que você tem no Senhor, não uma fé fingida, uma fé verdadeira, que primeiro habitou na sua mãe Lóide, depois na sua mãe Eunice e depois em você. Então tinha uma maternidade espiritual ali. Primeiro o Evangelho chegou na avó, chegou na mãe e chegou no filho. E aí, quantas mães não anseiam ser mães biológicas? Sim, muitas já foram, amém? Mas quantas não anseiam ser mães espirituais dos seus filhos? Ver os seus filhos nascerem de novo. E assim, alegria, felicidade, contentamento, eu creio que uma mãe pode ter na sua condição biológica de gerar uma criança, ter um filho, é essa maternidade espiritual. É essa maternidade espiritual. É tão importante, eu creio que a gente vê aqui em Ana, e mais na frente nós vamos poder ver um pouco sobre isso. Porque nós vemos, o que nos diz aqui? Que ela era estéril, e aí ela ora ao Senhor. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada no santuário, o Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo, ó Senhor dos exércitos, deves atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. E lá no verso 20 diz assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Então ela pediu ao Senhor. Antes de Samuel ser gerado no ventre, ele foi gerado no coração dela. Ele é fruto do coração. Ela é uma mãe do coração porque ela pediu. Ela pediu uma criança, ela pediu aquele nascimento. Então primeiro ele é formado no coração dela. Então ela tinha uma ligação de amor no coração porque ela pediu. E aí nós podemos ver quantas mães ou quantos filhos, né, não eram esperados. Tem a chamada gravidez inesperada. Tem indesejada, porque muitas vezes é fruto de violência, de abuso, era indesejada. Isso cria um problema sério, porque cria um trauma para a mulher, para a mãe.
E por uma questão do filho pode até ter uma rejeição, mas isso é uma outra condição. Mas, né, tem essa questão do inesperado. Com ela aconteceu o contrário. Ela pediu e esperou. E Deus deu. Agora é interessante que muitas vezes pode vir de maneira inesperada. Você não estava preparado. Eu estava vendo agora uma reportagem de uma mãe que é recordista, agora está lá, já vai lá para o livro lá. Ela teve 9 filhos. E se contava 6, ela teve 9. Foram 5 meninas e 4 meninos. Eu falei para a Renata, pô, até ali vocês estão ganhando. Mais homem do que mulher, 5 meninas e 4 meninos. O mais próximo dela foi uma moça que tinha tido 8. Você já imaginou 9? Dá a luz a 9 filhos. Né? Então, se a conta lá era para 6, esses 3 eram inesperados. Né? Você pensa que tem um, fala, ó, tem outro aí. A Bíblia conta uma história muito interessante de Jacó e Esaú, né? Filhos de Isaac, que nasceu um lá em Jacó, né? Os gêmeos. Então pode ter essa condição de ir inesperado, mas seja ele inesperado ou esperado, o amor da mãe vai ser da mesma maneira, né? E quando é inesperado, e aí aquilo que você não pede, ela pediu, aí você fala, realmente isso é presente de Deus, esse é especial, porque eu não contava com esse, ele veio. Né? Então isso é muito interessante a gente poder ver isso e aprender isso. Então eu vejo isso aqui com Ana. Você tem o seu filho, né? Pode não ter sido programado, mas ele veio. E a dedicação é a mesma. E é interessante porque Ana, ela faz um voto ao Senhor e depois ela vai, consagra ele ao Senhor. Né? Lá no capítulo 2, né? Aqui no capítulo 1, no verso 28, diz assim: por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, serei dedicado ao Senhor. E ali ela adorou, né? Ela consagrou, ela dedicou Samuel. E ali o texto diz que não se passaria navalha na cabeça, porque é um sinal de separação, de consagração, uma coisa estabelecida como nazireu, era separado pelo Senhor. Então aquilo era uma marca, né? E poderia ser por um período, mas no caso dele ela dedicou por toda a vida. Ela recebeu e ela consagrou aquele filho ao Senhor. Muito interessante. E ela cuidou do seu filho, porque ela falou para o marido, quando ele subiu, né, no ano seguinte para oferecer o sacrifício, ela não foi, ela falou, vou ficar, porque só quando ele desmamar, né? Então tem esse período interessante de amamentar, e o quanto isso é importante. Se nós pegarmos esse texto aqui, e eu gostaria muito de nós fazermos isso aqui, entre nós na igreja, eu gostaria de fazer isso, de pegar esse texto aqui, e tem outros textos que falam sobre a questão da amamentação, e trazer especialistas aqui, trazer médicos aqui, a gente ouviu uma palestra da importância da amamentação. Isso é mais uma bênção que se tem, né? Deus estabelece a condição de mãe e de filho, deixa um alimento primordial que já está ali, ele já deixa ali na despensa, né? Está ali, e aí não se faz nada, né? Você só vai lá e, tanto na questão humana como na questão dos animais, né?
E na questão do animal, você vê mais de um filho, né? Mais de um filhote, né? Junto ali, né? Aquela ninhada ali, tudo, né? Que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica que Deus, assim, a criação de Deus, a perfeição da criação de Deus. Como é que Deus estabelece isso? Como é que tem a questão do cordão umbilical? Depois nós vamos falar um pouco aqui que precisa ser cortado, né? E Ana teve que cortar, né? Então é muito interessante. Então eu louvo a Deus pelas mães, louvo a Deus primeiro por Deus, pela essa criação fantástica dele, por ter criado, né, essa função, essa designação de mãe tão importante para nós. E como é importante a mãe na nossa criação, não só nesse sentido do cuidado da alimentação, mas em todo sentido da nossa formação humana. E aí a gente vê que ela fala, ó, até aqui eu vou, quando eu completar, eu vou lá e entrego. E aí a partir do capítulo 2, no verso 11, diz assim: então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Ou seja, Ana entregou, despediu o filho, entregou o filho ali, e ali ele começa a servir. No verso 18, Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele quando ele subia a Siló, quando ela subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor lhe dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela o pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. E lá no 26 diz: e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Então é interessante, porque ela entregou o filho ao Senhor. Ela foi lá com seu marido, fez aquilo que ela tinha prometido, o voto que ela tinha feito, ela foi lá e cumpriu. Olha, eu estabeleci que se o Senhor me desse, eu consagraria, eu daria o Senhor para servir ao Senhor e viver com o Senhor para sempre. Ela vai lá e faz isso. Agora vamos nos colocar no lugar de Ana e vamos imaginar como é que era aquilo para a mãe. Ela não tinha filho, aí ela pede, aí Deus dá, ela fica com ele por um tempo, e depois ela vai e entrega. Como é que é esse momento de separação? Imagina isso. Mas naquele contexto, a amamentação ia até 3 anos, era um tempo mais longo, e ela teve esse período, né, e aqui não diz exatamente o tempo, mas ela teve esse período que ela ficou e depois ela levou e entregou. O que é que eu aprendo aqui, mãe? O que é que eu aprendo aqui, filho? As mães, você cria filho para a vida, não é para você. O filho não é seu, para você guardar numa caixinha, e permanecer ali. Ele vai crescer, e aí ele tem que se desenvolver, e aí tem que se ter o desprendimento de deixar o filho ir. Amém? Amém? Mesmo com o coração apertado, o filho vai, e tem uma hora que o filho vai. Agora, quando o filho vai, o filho também tem que ir, e com entendimento, de gratidão pela mãe, de tudo aquilo que ele recebeu, né? Sabendo que ele está indo, mas tem alguém aonde voltar. Sempre tem a volta, sempre tem o colo da mãe, sempre tem a volta, mas é necessário, uma hora o filho vai. Então a gente cria o filho para a vida, não para o mundo, para a vida. E aí é necessário que seja cortado o cordão
Doeu o corte aí, mãe? E aí esse corte, né, Sueli, já não dói, mas aqui, dói aonde esse corte, mãe? Bota a mão. Aonde, mãe? No coração, mãe. Mas uma hora ele vai, uma hora ela vai, não é só o filho, aqui no caso é o filho, depois vieram filhas aqui, e aqui deu o contrário ainda. Aqui foram 3-2, aqui tinha mais menino do que menino, mas vai, tem uma hora que vai, e a gente tem que cortar esse cordão umbilical, isso é necessário fazer. E aí, filho, você tem que preparar também para ir. Eu lembro de uma história que eu li, de um rapaz casado, não tinha filhos, casado lá, e separou da esposa e foi morar só num apartamento. E aí ele está lá morando sozinho lá no apartamento, passa uma semana, aí um dia, né, passado uma semana, ele chega assim na cozinha, aí olha assim, a pia cheia. Ele falou, pô, o prato que eu comi segunda-feira, hoje continua aqui. Pô, como assim? Continua aqui, está tudo aqui. Aí ele tomou a decisão radical. Sabe qual foi a decisão que ele tomou, Beth? Ele entregou o apartamento e voltou para a casa da mãe. Falou, não, eu vou voltar para minha mãe. E aí a mãe, com a melhor das intenções, né? Com a melhor das intenções, ela acaba estragando o filho. Mãe, cuidado, da forma que você conduz o seu filho e a sua filha, porque tem uma conta que alguém vai pagar lá na frente. Quem vai receber essa conta, ou recebe bem, ou tem uma conta para pagar lá na frente, né? Tem uma conta. Aí eu conheço a história de um rapaz, vocês já ouviram muito essa história, eu vou repetir porque cabe aqui nesse contexto nosso, né? Que a mãe, dona Glória, o acostumou a comer peixe sem espinha. A mãe dele tirava a espinha do peixe, botava ali o peixe sem espinha. Aí ele casou, primeira semana de casado, né? E aí ele comprou aquele peixe, né, para a esposa fazer aquele pirão. A esposa fez, sentaram na mesa, tá? E na hora de comer, a esposa botou lá o almoço dele, aí ele olha para o peixe, mexe no peixe, o peixe com espinha. Olha que coisa absurda. O peixe com espinha. Aí ele virou para a esposa e falou assim, ué, o peixe está com espinha. Aí ela falou assim, mas peixe tem espinha. Aí ele falou, poxa, mas minha mãe tirava a espinha para mim. Aí ela foi e falou assim, a minha também. E cruzou o braço. E aí, numa maldade extrema dessa esposa, ela fez com que aquele marido fosse obrigado a tirar as espinhas do peixe que ele ia comer. Porque mamãe tirava as espinhas do peixe. E ele está tirando as espinhas até hoje, senhor. Ou vou melhorar aqui, eu estou tirando a espinha do peixe até hoje, gente. Como que ela pode fazer isso comigo? Como que ela pode fazer isso com Renatinho, Dona Romilda? Nato, tirei as espinhas todas, filho. Isso é carinho de mãe, isso é cuidado de mãe. Isso é cuidado de mãe. Então, se tiver que tirar, tira assim. Mas ensina ele a tirar. Porque depois que chegar lá, aí alguém não vai tirar. Ainda se corre o risco, Dona Glória, né? Se corre o risco de quando o filho chegar lá, ou então a mãe chegar na casa e ver o peixe, aí falar assim, ela tirou a espinha para você? Aí ele vai falar assim, não mãe, ela não tirou não,
Sabia, essa megera. Está maltratando meu menino. Ainda vai lá, né? Se puder, vai lá, né, dona Cláudia? Olha, leva ela lá para fora. Tudo de bom. Isso é próprio de mãe. Esse cuidado de mãe. Então isso pode acontecer. E Ana, ela cuidou de Samuel. Mas eu acho interessante como ela abriu mão, né? Porque ela tinha feito um voto e tinha que partir. Esse é o momento. Agora, ela acompanhou o desenvolvimento dele, porque ela fazia uma túnica. Anualmente ela fazia, está escrito que ela fazia uma túnica e levava para ele. Ela acompanhou esse desenvolvimento dele. Então nós não percebemos, o tempo passa, depois que a gente se torna adulto, né? E aí a gente não percebe, né, o cuidado, esse acompanhamento que nós tivemos da mãe no nosso crescimento. E como eu falei, o tempo passa, e aí já não dá aquele calçado, não dá aquela roupa, não dá aquela túnica, não dava. Porque o menino está crescendo, o menino cresceu. Mas como é importante esse acompanhamento. Então, mãe, quando você se esmera no seu trabalho de cuidado, não é em vão, filho. Não é em vão. Tem uma recompensa do Senhor, mas tem uma recompensa na vida do seu filho. Esse cuidado. E aí, já pegando a linha do humor de novo, aí se chega lá, se olha no armário, pô, essa gola não está passada como eu passava para você. Eu cuidava melhor da sua túnica, ela não está cuidando bem da sua túnica. Sempre vai querer o melhor, sempre vai ter essa condição. Mas ela acompanhou o desenvolvimento. Ana acompanhou o desenvolvimento do seu filho. O vínculo não acabou, continua. Agora ele cresceu. E o maior benefício que uma mãe pode receber da criação que dá ao seu filho é ver o crescimento do seu filho. É ver o crescimento do seu filho, é contemplar o crescimento do seu filho. Ver o seu filho crescer de forma saudável, né? Se tornar um adulto. Tornar um adulto saudável. Crescer. E aqui diz que o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Ele crescia diante do Senhor e crescia diante do povo. Então essa tem que ser a nossa oração, essa tem que ser assim, a nossa meta, o nosso objetivo. Que os nossos filhos eles possam crescer diante das pessoas com dignidade, com suas responsabilidades, mas crescer espiritualmente. E aí, para encerrar aqui, eu vejo duas características próprias da mãe acentuadas na vida de Ana, que é o cuidado e a dedicação. O cuidado que Ana teve com Samuel e a dedicação. Então, como filho, né? Como filhos, nós temos que ter gratidão no nosso coração pelas nossas mães, pela dedicação e pelo cuidado que elas tiveram para conosco. E aí, como que eu posso dar o retorno para a mãe de todo esse cuidado e de toda essa dedicação que ela teve? A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe para que se prolongue os nossos dias da terra. Então, uma forma que nós temos de agradecer é honrá-los. É honrar a mãe, é honrar o pai. Então, nós queremos, nesse dia, honrar cada mãe pela sua dedicação e pelo seu cuidado. E uma outra forma é
nos outros aquilo que nós recebemos. Aquilo que nós recebemos de cuidado, aquilo que nós recebemos de dedicação. Nós como mães, vocês mães, ou nós como pais, nós precisamos, devemos reproduzir nos nossos filhos tudo aquilo que a gente recebeu. E se por acaso nós não tivermos recebido, que muitas vezes acontece isso, eu posso não ter recebido, mas isso não invalida o fato de eu reproduzir, de eu dar. Então eu posso dar aquilo que eu recebi e posso também dar aquilo que eu não recebi, que é uma forma de me completar. E as mães, elas são diferentes. Cada mãe é de um jeito. Cada mãe é de um jeito, né? Tem mães que são mais retraídas, mais introvertidas. Tem mães que são mais extrovertidas. Tem mães que são muito engraçadas. Tem mãe de tudo quanto é tipo. Tem mãe que é mais carinhosa, mais melosa, né? Tem mãe que é mais firme. Em algumas casas, né, a gente vê que é o contrário, que a firmeza normalmente, né, Dona Glória, é mais imposta pelo pai do que pela mãe, mas tem umas mães aí que parecem mais pai, né? E eu acho interessante nos filhos, que quando querem alguma coisa do pai, eles recorrem primeiro a quem? A mãe, né? Mãe, ó. Aí a mãe com aquele jeitinho, espera o momento certo, até tira a espinha do peixe, entendeu, Silvio? Naquele momento, até tira a espinha do peixe para a atmosfera ficar mais favorável para falar, para convencer. Mas é muito interessante. Então eu quero encerrar com um versículo que eu acho especial em se tratando de mãe. Tem muitos versículos que a gente pode encontrar aqui na palavra de Deus, falando de mãe, mas Isaías 49, no verso 15, diz assim: Isaías 49, diz: pode uma mãe abandonar o filho que ainda mama? Todavia, se ela abandonar, eu não a abandonarei. Pode uma mãe esquecer ou abandonar o filho que ainda mama? Difícil, não impossível, mas difícil. Então Deus, para colocar, expressar esse amor incondicional de mãe, esse amor sacrificial, Ele fala aqui. Eu entendo que depois do amor de Deus para com as nossas vidas, o amor mais intenso, mais forte, que pode ter alguns aspectos, se aproximar mais de Deus, é o amor de mãe. Porque a mãe, a semelhança de Deus, ela ama de maneira incondicional. A mãe ama de maneira sacrificial. E a mãe nunca deixa de ser mãe. O amor de mãe, ele permanece. Então, que nesse dia que é comemorado o Dia das Mães, que nós possamos, em retribuição a todo amor que nós tivemos, retribuir em amor ao cuidado, à dedicação das nossas mães. Todavia, se ela não estiver, eu não abandono. Isso é Deus. Isso é um amor incondicional. Então que nesse dia, nós que vamos daqui a pouco estar nos nossos lares, fazendo aquele almoço nas mães, aquela homenagem às mães, que seja num clima de amor, amém? Que o maior presente que você possa dar à sua mãe seja uma retribuição de amor. E que o maior presente que seu filho te dê nesse dia seja uma retribuição de amor.
Aproveita, né, que nós estamos num contexto de isolamento, de restrição, de contato, mas na sua casa você pode. Abraça sua mãe. Eu não posso nem abraçar as mães que eu estou adotando. Bruno, você se deu bem hoje, mas vai passar a pandemia. Já vou para a segunda dose. Dona Glorinha já deve ter tomado. Vou dar para aquele abraço de mãe. Vou falar para você. Lembra, Bruno, aquele dia? Lembra aquele dia? Eu não esqueci não. Está guardado. Agora eu quero meu abraço. E se passar, Dona Glória, se passar mais comemorações, mais anos de mãe, eu vou contar abraço. Ano que vem, maio, eu quero um abraço. 2. Esse aqui e do outro. Se passar, 3 de fora. Eu vou guardar. Eu não esqueço não. Está guardado aqui.